Ao longo de sua extensa carreira no cinema, Stanley Kubrick deixou uma série de filmes que fizeram história, tanto pela técnica impecável de direção, quanto pelo teor das tramas complexas e, frequentemente, perturbadoras. E não foi diferente com o último filme dele, De Olhos Bem Fechados, de 1999. Essa ainda é considerada por muitos como uma das obras mais intensas de Kubrick, com o seu conto sobre crises matrimoniais, infidelidade e sociedades secretas. Mas acima de tudo, De Olhos Bem Fechados fascinou o público e a crítica pela sua grande temática principal, o sexo. Só que pra mim não se resume apenas a essa palavra. Mais do que sexo, eu acredito que De Olhos Bem Fechados é sobre a fantasia sexual. São os sonhos que os personagens têm em relação ao sexo que fazem eles avançarem na trama. E isso permite que Kubrick desenvolva esses personagens de forma brilhante. Vamos analisar o Bill, o protagonista que a gente mais acompanha no filme. Sua fantasia sexual tem uma natureza muito simples. Ele apenas quer se sentir desejado sexualmente. Porque se sentir desejado é algo que faz ele se sentir poderoso. E a gente vê como o Bill gosta da sua posição de poder, como um médico extremamente admirado e rico. O problema é que ele não tem se sentido como alvo de desejo em seu casamento com Alice. Logo no começo da trama, a gente vê uma cena em que ele toma a iniciativa, mas Alice está claramente desinteressada. O mesmo acontece algumas cenas depois. Ele começa a beijar e apalpar Alice, mas ela novamente não está interessada. Em vez disso, ela começa um diálogo que vai dar início ao conflito do filme. Ela confessa como, certa vez, sentiu vontade de trair o Bill com um desconhecido. E é com essa revelação que Bill passa de vez a se sentir indesejado sexualmente pela esposa. Um sentimento que se intensifica ainda mais quando, depois, a Alice relata um sonho em que ela transava com vários homens e ria da cara do Bill. I wanted to make fun of you. To laugh in your face. Então, temos um homem que deixa de se sentir poderoso por não ser mais alvo de desejo da própria esposa. Sendo assim, ele vai buscar esse sentimento com outras mulheres. Mas repara no padrão que o Kubrick estabelece. Nesses episódios com outras mulheres, nunca é o Bill quem toma a iniciativa. Toda vez que ele chega muito perto de trair Alice, é sempre a convite de uma mulher. É assim com as duas modelos no começo do filme, com a prostituta que aborda ele na rua, com a amiga dela que mais tarde vai convidá-lo para entrar no apartamento, e com a mulher mascarada na mansão. Todas elas estão fazendo com Bill exatamente o oposto do que Alice faz em casa. Elas deixam claro seu desejo por ele. É justamente a fantasia sexual que ele buscava realizar. Would you like to come inside with me? Come inside with you. Mas o pior é que, por mais que Bill chegue perto de realizar sua fantasia com essas mulheres, a gente vai ver que ele nunca consegue chegar aos finalmentes. No começo, quando ele tá com as modelos, ele é chamado pelo Ziegler para resolver um problema. Quando ele tá com a prostituta, ele recebe uma ligação de Alice e decide ir para casa. Depois, com a companheira de apartamento dela, o clima é quebrado quando a moça revela que a prostituta da cena anterior foi diagnosticada com HIV positivo. E na mansão, o flerte é interrompido pela mulher que quer salvar o Bill. Então, por nunca conseguir concretizar sua fantasia sexual, Bill constantemente volta para o seu estado anterior, no qual ele se sente sem poder. É como se fosse uma impotência sexual de outra natureza, uma não biológica. E como ele vai tentar compensar essa impotência sexual? Exercendo poder nas outras duas formas que ele conhece. A primeira é com sua autoridade de médico, constantemente mostrando o seu registro profissional como se fosse um policial exibindo seu distintivo. E a segunda é com o dinheiro, sempre deixando claro que isso ele tem de sobra. Pode reparar, ele faz questão de pagar a prostituta mesmo não tendo transado com ela. Ele paga pro Millet uma quantia muito maior do que o valor da fantasia que ele aluga. E ele também oferece muito mais dinheiro do que precisa pro taxista que deixa ele na festa da mansão. There's 80. I promised you $50 over the meter, right? Perceber essas motivações que fazem Bill perseguir a sua fantasia sexual já é fascinante.
Mas a jornada do personagem nos cativa ainda mais graças a alguns artifícios mais discretos que o Kubrick utiliza para contar a história. Meu exemplo favorito é a simbologia que ele usa na figura do arco-íris. Segundo a tradicional lenda europeia, se uma pessoa encontrar o final de um arco-íris, ela vai se deparar com um pote cheio de ouro. Então, de forma similar, Kubrick cria em De Olhos Bem Fechados a noção de que, para alcançar sua fantasia sexual, ou seja, seu pote de ouro, Bill antes vai ter que passar pelo arco-íris. A primeira vez que a gente percebe isso é logo no começo, quando as duas modelos tentam levar o Bill para um lugar mais privado. Ladies, where exactly are we going? Exactly. Where the rainbow is. Depois, Bill descobre a festa em que seu amigo Nick vai tocar. E ele quer entrar lá de qualquer maneira, para novamente tentar concretizar sua fantasia sexual. Mas antes de alcançar esse pote de ouro, ele precisa arranjar uma fantasia para a festa. E qual é o nome da loja onde ele vai para alugar a fantasia? E se a gente levar em consideração que o filme todo é a jornada de Bill para realizar uma fantasia sexual, faz sentido a presença das coloridas luzes de Natal que aparecem em quase todos os ambientes. Sob essa perspectiva, o personagem passa o filme inteiro atravessando um arco-íris em busca de seu pote de ouro. E não é à toa que, quando chega o final do filme e Bill desiste da sua aventura de uma vez por todas, ele vai e desliga as luzes de Natal. O arco-íris vai embora, junto com a esperança dele de realizar a sua fantasia. E tem outro artifício importante de apontar, um que o Kubrick usa para conectar as jornadas de Bill e de Alice em suas buscas por fantasias sexuais. Afinal, a gente não pode esquecer que a Alice também tem as suas fantasias. Ela parece fascinada pela tentação de trair Bill. Seja flertando com um magnata húngaro no começo do filme, seja querendo trair o marido com um oficial da marinha que ela nem conhece, ou então sonhando que ela faz uma orgia com vários homens. Mas de todos esses momentos, em qual deles a Alice chega mais perto de realmente trair o Bill? No começo, quando ela dança e flerta com Sandor na festa. Esse é o ponto mais intenso da trajetória dela longe do marido. Mas e pro Bill? Qual é o momento mais intenso da jornada dele longe da Alice? Na mansão onde se faz o culto secreto sexual. Pois bem, agora repara nessas duas cenas. O que elas têm em comum? O movimento de câmera circular. É uma movimentação lenta e contínua, que cria um senso de hipnose para as duas cenas. Algo que faz muito sentido, já que o Sandor parece quase querer hipnotizar a Alice, enquanto as mulheres da mansão parecem estar hipnotizadas pelo sacerdote. E no filme inteiro, a gente só vai ver o Kubrick usar esse movimento circular nessas duas sequências. Isso não é à toa. O diretor usa a técnica justamente para mostrar a conexão entre os dois protagonistas. Ele faz um paralelo para mostrar que esses são os dois pontos mais altos nas aventuras de cada um em busca de suas fantasias sexuais. Quando chega o final do filme, a gente encontra os dois protagonistas unidos outra vez, com cada um tendo passado por sua jornada. E ambos agora entendem pelo que eles passaram. Os dois reconheceram as suas fantasias sexuais e deixaram que elas tomassem conta deles, pondo em risco o amor que eles sentem um pelo outro. E assim, o filme termina com uma lição de moral evidente. É comum ter fantasias sexuais. O desafio é não se perder em meio a elas, ignorando a realidade e fugindo dos problemas que originaram essas fantasias para começo de conversa. Galera, muito obrigado por terem conferido esse episódio. E hoje eu tenho um agradecimento especial para fazer a dois dos nossos apoiadores, a Tatiana Pinheiro e o Matheus Vilaró, porque eles, de certa forma, me ajudaram com o episódio de hoje. Acontece que De Olhos Bem Fechados foi o filme do mês passado, no nosso Cineclube Entre Planos. E o Matheus e a Tatiana trouxeram perspectivas sobre o filme que não tinham passado pela minha cabeça. Foi o Matheus que me chamou a atenção sobre como o Bill usa o dinheiro dele como uma forma de compensação para a impotência sexual dele. E foi a Tatiana que sugeriu que o movimento circular que a gente vê nas duas cenas do Bill e da Alice pode ser uma forma de sugerir hipnose. Eu não tinha pensado
nessas duas possibilidades e eu gostei muito do que eles disseram e por isso eu decidi colocar essas perspectivas deles no episódio de hoje. Se você se interessou nessa história de fazer parte do nosso Cineclube, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. Porque são os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra ganham acesso a conteúdos exclusivos, como o Cineclube e também recomendações de filmes e séries toda semana, grupo fechado no Facebook. É muita coisa legal para quem quer ser apoiador do Entre Planos. O link para nossa campanha do Apoia-se está aqui embaixo na descrição, então não deixa de dar uma conferida. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.